Quinta-feira, você sabe, é dia de Empreende Brasília, é dia de receber aqui nos nossos estúdios a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, que já está com a gente. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia a todos os nossos ouvintes. Ô Carol, a gente hoje vai falar sobre um tema que está presente na vida de todo mundo, por mais que a gente ache que não, por mais que muitos ainda relutem, não tem como fugir. A tecnologia está aí e ela muda e pode mudar a carreira de todo mundo, não é isso? Ela vem mudando há muito tempo, né, Ariane? A gente para pouco para pensar Sim. no quanto e quando isso começou, mas a verdade é que essa história toda da automação, ela começou há muito tempo, né? Então, se a gente pensar bem desde a pré-história, o homem, ele mecaniza as atividades, né? Ele quer poupar esforços, então, por meio de ferramentas, de instrumentos, e aí, enfim, mais para frente veio aí a roda, o moinho, movido a vento, movido a força animal, mas a verdade é que a automação, ela começou mais fortemente com a Revolução Industrial, né? Ali na metade do século XVIII, e aí a gente foi realmente do artesanal ali para o semi-automatizado. E quando a gente fala de século XX, a gente já está falando de sistemas que são inteiramente automatizados, né? Inteiramente automáticos dentro das indústrias. Então, isso começou muito dentro das indústrias, por uma necessidade de aumento da produção, aumento da produtividade, né? Então, várias inovações tecnológicas surgiram a partir daí, nesse sentido. Então, máquinas com capacidade de produzir com mais rapidez, com mais precisão, quando a gente compara, por exemplo, com um trabalho manual, né? Um trabalho feito à mão, a utilização do vapor como uma fonte de energia, e aí depois, né, por exemplo, por volta de 1870, com a energia elétrica, né? Implementada. Sempre com foco de aumento de produção e de produtividade. E o que a gente está vivendo hoje é exatamente isso, né? O motivo não mudou. É uma necessidade de aumento de produtividade, de redução de tempo, que é o recurso mais caro que a gente tem, né, na humanidade, é o tempo. Então, os negócios, as empresas, elas querem fazer mais em menos tempo, né? Aumentar essa possibilidade realmente essa possibilidade de produzir mais, né? E aí, o que aconteceu no século XX? Os computadores passaram a fazer parte, né, dessa tecnologia de automação, e hoje eles são considerados a principal base da automação industrial e da automação dentro das empresas. E aí, gente, a gente pode parar para pensar aqui, né, entre a gente. Eu falo que eu não sei se todo mundo aqui em que geração cada um tá. Eu imagino que todo mundo aqui seja Y. Eu não sei nem mais quais gerações existem, mais Carol. tem? É tanta Y, geração Z. aí. Isso é um ótimo tema para a gente bater um papo sobre isso numa outra quinta-feira. Muito bom. Mas eu vou falar, por exemplo, o pessoal da geração Y aí, né, que é minha geração, assim, os nascidos aí de 81 para até 95, 96, o tanto de tecnologia que começou a fazer parte da nossa vida e que hoje a gente olha para trás e fala, gente, como é que a gente vivia sem isso, né? Então, como se vivia sem WhatsApp? É uma boa pergunta. como se vivia sem internet? Eu não sei, dá. a Ariane é novinha, eu não sei, assim, mas eu fiz trabalho de casa sem internet, era em livro, né? Então, eu lembro quando chegou a internet e o computador na minha casa. O celular, né? Você mencionou o WhatsApp, as redes sociais e profissionais, os softwares de uso pessoal e profissional. Então, quando a gente fala dos aplicativos, a gente fala de um Waze, de um Uber, de um iFood, de como é que era? E a gente vivia. Mas isso hoje faz parte da nossa vida. E todas essas transformações, todas essas tecnologias, elas vieram mudando a vida da humanidade, né, do ser humano, e ele teve que se adaptar dentro do seu trabalho. Eu falo que o papo mais forte hoje que a gente está escutando é sobre inteligência artificial. Né? Então, a gente escutou falar aí muito nos últimos meses. Né? Em novembro foi lançado aí a mercado o ChatGPT, todo mundo escutando falar sobre isso, que é uma inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela se refere a sistemas e a máquinas que eles mimetizam, eles imitam, né, a inteligência humana para executar tarefas, e eles vão se aprimorando de forma interativa, né, com base nas informações que eles coletam. Então, a gente está vendo aí vários aplicativos, vários sistemas que estão coletando informações nossas o tempo inteiro, às vezes sem a gente perceber, e essa informação é extremamente valiosa para o desenvolvimento desse tipo de recurso, né, desse tipo de inteligência. E aí, eu acho que vocês devem ter escutado, os ouvintes devem ter escutado falar muito, né, nesse recurso, como existem várias outras inteligências artificiais. Essa inteligência é uma inteligência aberta, então você consegue entrar lá no site chat.openai.com
fazer perguntas, né? Então, ele é baseado em conversação. Então, você escreve o que você precisa e ele gera aquilo automaticamente para você. E aí, em conversa, né, com vários profissionais da área, se você jogar isso no YouTube, vai vir uma série de aplicações das inteligências artificiais na sua realidade de trabalho, na sua realidade pessoal, desde criação de anúncio, então, dentro do âmbito do marketing. Hoje, né, você tem ali equipes enormes, com as pessoas criando anúncio de forma, utilizando já a tecnologia, mas de forma personalizada, né? É um manual ali, existe um artesanal ali. E hoje, por exemplo, uma inteligência artificial dessa cria um anúncio em questões de segundos. Você dá o comando certo. E eu não estou falando nem de uma programação, tá? Estou falando de quero um anúncio. Escrever detalhado. Se escreve detalhadamente. Peças jurídicas, né, que eu vi esses dias, assustador isso, porque muda tudo no direito, né? Você imagina. Muda tudo. E não só as peças, mas já existem inteligências artificiais, e aí conversando com profissionais, eu lembro que há 4 anos atrás, eu conversando com um profissional da área de tecnologia, ele falando, olha, com essa inteligência artificial que ela reduziu, por exemplo, o esforço que você coloca, o tempo que você coloca no desenvolvimento de uma tese, não só a peça em si, mas uma tese, se ela vai ser aceita ou não por um tribunal, qual a probabilidade dela ser aceita, né? Então, são aplicações muito acima daquilo que a gente imaginava no passado, né? Então, eu quero fazer um anúncio de um curso, de uma vaga, de uma forma mais descontraída, mais formal, para um público de presidentes de empresa, para um público de estudantes, né? Eu quero formatar e-mail marketing. Hoje a gente já recebe anúncios de e-mails marketing desenvolvidos 100% com inteligência artificial, inclusive embaixo escrito, né? Desenvolvido 100% por meio de inteligência artificial, com conteúdo super atualizado, coisa que saiu ontem, você já consegue colocar no seu e-mail marketing hoje, né? Imagem, o uso de imagens inéditas, inteligências artificiais que criam imagens para você utilizar nos seus anúncios, nas suas redes sociais, publicações nas suas redes sociais de coisas que às vezes você nunca nem leu, mas ele consegue interagir a sua foto, seus vídeos com conteúdos e fazer publicações com isso. Vídeos personalizados, você grava uma vez e, por exemplo, pode utilizar esses vídeos nos seus processos de captação de leads, né, para o seu negócio, de captação de candidatos para um processo seletivo, de onboarding, né, o processo de receber um novo colaborador. Você grava uma vez e ele personaliza, inclusive, a sua boca, a sua fala, com o nome do candidato ou do profissional que está entrando. A vida do professor não vai ser fácil, hein, minha gente? Já nunca foi. Já não Agora, tá, né? Você imagina... Porque antigamente o professor falava, vai fazer o trabalho sobre tal coisa. E tinha professores que já ainda jogavam ali, talvez no Google. Na minha época, eu pegava o Mirador e a Barça lá do meu pai para fazer o trabalho do ladinho. Agora, tem professores que pegavam lá um trecho do texto do aluno e jogavam na internet para ver se não era plágio ou se não era. Agora, caramba, como, né? o chat, como é que faz como isso? É que controla isso, a gente né? tem... 8 horas e 26 minutos, esse é o Empreende Brasília, todas as quintas-feiras aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Voltei. A gente tem o Diego aqui no nosso youtube.com/Nova Manhã falando o seguinte, olha, eu uso o chat GPT para agilizar as ideias nos meus programas, mas ele ainda não substitui os ajustes que eu faço no código. Também uso para fazer roteiros para os meus posts. Ele disse que existem técnicas hoje para que a pessoa saiba se algo foi escrito ou não pelo chat olha GPT. aí. Obrigado, meu xará. Muito bom. E assim, excelente a participação, porque a gente vai entrar exatamente nesse tema. Quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes há essa discussão sobre onde a máquina substitui o ser humano, né? E aí o Diego trouxe uma questão bem importante, que é a nossa próxima fala aqui, né? Trouxe uma pesquisa aqui que foi lançada no segundo semestre do ano passado e foi desenvolvida por um artigo, na verdade, de 2 pesquisadores, tá? O Paulo Rocha e Oliveira, que é professor do Easy Business School e é diretor-presidente da iDados, e também pegar o nome do outro pesquisador que fez, já falo para vocês, mas que fez esse estudo com ele, tá? Também do iDados, e eles começaram a trabalhar, na verdade, um cálculo, né, para adaptar um cálculo, na verdade, que foi desenvolvido, um modelo pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, para a realidade do mercado brasileiro, para tentar entender as ocupações que existem hoje no Brasil e que podem desaparecer nas próximas 2 décadas. E, gente, é incrível, eles calcularam que 58,1% dos empregos podem
em desaparecer em 20 anos devido à automação. Mas, gente, quando a gente fala em desaparecer, a gente também fala de uma série de empregos que vão surgir e que estão surgindo todos os dias. Então, o que eles trouxeram, né, dentro dessa pesquisa? Que as ocupações com maior probabilidade de automação, elas são muito bem definidas, são coisas que a gente pode especificar com precisão, o que tem que ser feito, não precisa de muito juízo, né, não precisa de muita subjetividade humana para tomar decisão. E, por outro lado, as profissões com menor chance de substituição são aquelas que exigem maior interação, maior subjetividade humana, que envolvem saber lidar com pessoas, saber resolver situações onde as emoções são predominantes, né? Então, a gente olhar para isso. O outro pesquisador chama Bruno Ottoni, tá? Ele é pesquisador também do iDados e do IBRI da FGV, tá? Então, além dessas habilidades socioemocionais, coloca um pouco essa questão dos fatores chaves ajudarem a entender se o trabalho está mais ou menos suscetível. Então, um trabalho que exige mais criatividade, que exige mais originalidade, ele está mais protegido. E assim como as ocupações que exigem, por exemplo, habilidade motora fina, né? E são realizadas em ambientes pouco estruturados. Então, você mencionou dos professores. Eu já vi vários vídeos e várias pessoas colocando, olha, é uma profissão que está em risco. Na minha visão, não está. Eu acho que a época da pandemia deu muito claramente quem foi mãe, quem é mãe e estava em casa com criança, viu a importância de um professor num ambiente que é pouco estruturado. Uma sala de aula é um ambiente pouco estruturado. Você precisa de um mediador, você precisa de um facilitador. E, claro, é uma profissão que também, como todas as outras, vai exigir muita adaptação à tecnologia, porque ela já está em sala de aula, por exemplo. Carol, né? E uma pergunta que sempre se faz, que é a seguinte: a tecnologia vai roubar o meu emprego? A tecnologia vai tirar o meu emprego, né? Enfim, eu sou caixa do supermercado. Daqui a pouco já tem alguns lugares do mundo, até no Brasil também, que não precisa mais do caixa. Você mesmo passa os seus produtos. O frentista, que não precisa mais em vários lugares do mundo. Você mesmo abastece seu carro e paga lá. A tecnologia vai tirar o meu emprego? Como é que a gente lida com isso? Essas áreas que, como a gente mencionou, são áreas, como o artigo mencionou, né? São áreas que elas são mais estruturadas. Você tem um processo e a gente já está vendo a tecnologia tirar postos dentro dessas áreas. Mas então, cria outros, né? Mas cria outros. E a gente precisa estar atento nas nossas carreiras em relação a isso. Então, balconistas, você mencionou a questão ali de você, um self-service ali, né? Num posto de combustível fora do Brasil. Isso é muito comum. Quando você fala de vendedores por telefone, a gente hoje já não recebe muitas vezes, é uma ligação de um robô que está falando com a gente, oferecendo uma oferta ali por telefone. E às vezes são seres humanos que parecem robôs também, viu, Carol? Também acontece, né? Acontece. Mas, por outro lado, o que a gente precisa fazer, o que é importante para a carreira de todo mundo hoje? Aprender as tecnologias, as ferramentas que estão surgindo aí todos os dias. Então, olha o nosso ouvinte aqui, né? O Diego já falando. Ele já utiliza a inteligência artificial para aumentar a produtividade dele, que ele consiga fazer mais coisas em menos tempo, agiliza a produtividade dele aí no dia a dia. A velocidade dessas mudanças é altíssima e existe uma tendência natural do ser humano de fazer as coisas da forma como ele já faz. Eu já faço assim é mais fácil. E você se estagna, né? Então, aquela acomodação, ela não pode acontecer. Eu preciso estar aberto a aprender as novas tecnologias e a incorporá-las no meu dia a dia de trabalho, porque se eu conseguir fazer isso e conseguir, principalmente, desenvolver as minhas habilidades humanas do outro lado, a minha comunicação, a minha tomada de decisão, o meu relacionamento interpessoal, a minha gestão de conflito, que a máquina não faz, né? A gente ensina a máquina uma série de outras questões, mas isso ela não faz. O meu potencial de crescimento e de ter uma carreira aí bem sucedida e com prazo muito longo aí de validade é muito grande, né? Exige, por exemplo, que a gente olhe um pouco para essa questão da inteligência artificial e aprenda um mínimo ali de programação. O quanto de programação eu posso aprender para aplicar no meu trabalho, de uso de inteligência artificial. Eu preciso estar conectado com essas temáticas. E essa semana mesmo, conversando com alguns profissionais, e teve gente que me falou, nossa, eu nunca ouvi falar nisso. E aí a pergunta: em que mundo você está vivendo? A gente precisa estar conectado com isso, né? Isso faz parte já do nosso dia a dia. Tá aí. Essa foi a Caroline Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas. Carol, como sempre, excelente papo. Obrigada por hoje. Obrigada, pessoal. Obrigado, Carol. Eu sou da época em que no currículo se tinha lá no início, a única coisa de tecnologia era o pacote Office, né? Você tinha que saber Excel, Word,
E o cara que sabia PowerPoint, ele já era muito diferenciado. Gente, né? você não é dessa época, não. Você é dessa época agora. Ixi, Vai, verdade. é dessa época. É verdade. Vai. Obrigado pela correção. Eu preciso usar essa inteligência artificial. Vou perguntar aqui como faz pra... que mais? O que eu posso perguntar? Acordar cedo, Importante. sem ficar cansado. É Inteligência isso. artificial. Ajuda a montar currículo, ajuda a se preparar para entrevista. Olha Se aí. você souber fazer as perguntas certas, consegue ajudar bastante. Maravilha. Obrigado, Carol. Até quinta que vem. Obrigada, até semana que vem, pessoal. Valeu. Esse foi o Empreende Brasília.